coisa eu gravo com o meu também. Hã? Qualquer coisa eu posso gravar com o meu também. Ai, ótimo. Isso. Bom, então aqui tá o sal de cozinha. A célula unitária, a estrutura cristalina do sal de cozinha. Ele é exatamente isso aqui, o sal de cozinha. O íon de sódio, né? Que é o cátion, ligado com o íon de cloro. Exatamente assim, ó. Um sódio, um cloro, um sódio e assim por diante, ó. Essa aqui é a estrutura básica, a estrutura primária, digamos assim, do sal de cozinha, do cloreto de sódio. E o formato que dá dela, olha só o que é, um cubo. O formato básico dela, a forma geométrica que a gente pode gerar com o arranjo dos átomos é um cubo. Então essa aqui é o que a gente chama, né, do empacotamento da célula unitária do sal de cozinha, tá? Vejam que os cloros, ó, são maiores, que são os ânions, os negativos, né, são maiores, e os cátions são menores, eles se posicionam entre os átomos de cloro. Então é eles que ditam como que é o empacotamento, como que é o arranjo da estrutura cristalina. Bom, o mineral ele pode se formar como? Né? Esses átomos de diferentes elementos químicos, né, que se agrupam, se juntam, se ligam, eles podem se juntar a partir do quê? Né? E vir da onde? Eles podem se formar a partir do magma, né, que é uma fusão, né, um líquido que contém ali os elementos químicos. Então o mineral ele pode se formar a partir desse líquido que carrega esses elementos químicos, esses átomos, desses diferenciados, né, de diferentes elementos químicos, ou ele pode se formar a partir de um líquido, de um outro tipo de líquido, tipo uma água quente, água de lago efêmero, água de lago que evapora, água do Mar Morto, né? Tudo isso são, digamos, fontes, são locais onde um mineral pode se formar. Só que o crescimento do mineral, ele ocorre no estado sólido. Então, o mineral primeiro forma a estrutura primária dele, por exemplo, aquele mínimo cubinho, e depois que se juntam, né? Como aqui no sal de cozinha na alita, ó. Depois que 4 cloros e 4 sódios se juntam, todos os outros cloros e todos os outros sódios vão se agrupar ao redor dessa célula unitária e ele vai crescendo. Quanto mais o mineral cresce, maior fica. Quanto mais átomos se agrupam, né, nessa célula unitária, mais ele cresce e aí ele pode se tornar visível aos nossos olhos. Quando não dá tempo dele crescer, não dá tempo de chegar a muitos átomos e fazer esse crescimento que ocorre no estado sólido, né, que os átomos vêm, se agrupam, já tem uma célula, os outros vêm, se grudam e fazem aumentar o cristal. Se não dá tempo disso, a gente não consegue ver. Tem muitos minerais, muitas rochas que são formadas por minerais que a gente não enxerga os minerais, né? Tem muitos materiais que têm minerais e a gente não vê, porque a gente não consegue ver o cristal de tão pequeno que ele é. São microcristais, às vezes nem no microscópio eletrônico a gente consegue identificar quando é muito pequeno. Aí a gente tem alguns casos muito bons, né, de minerais que crescem com longo tempo, né? E quando eles têm muito tempo para crescer, porque os átomos vão chegando, né, de elementos químicos que são parecidos e o mineral vai crescendo e crescendo, a gente consegue ver eles a olho nu e é um dos que a gente vai ver lá embaixo daqui a pouco, tá? Alguns que cresceram bem. Então, o crescimento ocorre no estado sólido. A formação da célula unitária é a partir de um líquido, que pode ser um magma ou pode ser uma solução, uma água quente. Então, os minerais, né? O diamante, por exemplo, é um outro mineral, né? Aqui tem a estrutura cristalina do diamante, ó. O diamante, ele é, eu já falei em outras aulas aqui para vocês, né? Eu acho que eu já até falei mais de uma vez. O diamante, ele é formado somente por átomos de carbono, aquele elemento químico número atômico 6, que a gente viu na tabela periódica, né? Então, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 4 na última.
Só que diferente dos outros, das outras ligações, no diamante, como é só carbono, e o carbono tem 4 elétrons na última camada e quer ficar com 8, todos os átomos de carbono querem ficar com 8. E todo mundo só tem 4. Então, o que eles fazem, os átomos de carbono? Eles fazem um contrato quase que indissolúvel, né? De compartilhar elétron. Então, um carbono diz para mais outros 4 carbonos o seguinte, ó, eu faço um contrato contigo. Eu te empresto um elétron enquanto tu me empresta um elétron. E nós dois ficamos com 2. Aí ele faz isso com um vizinho daqui, com um vizinho daqui, com um vizinho daqui, com um vizinho daqui. Como ele emprestou 4 e ele pegou emprestado mais 4, ele ficou com 8. Né? Ele emprestou, mas sem doar. Então não é a doação de elétrons, é compartilhamento de elétrons. Essa é a ligação covalente. E é a ligação mais forte que existe, por isso que o diamante é o mineral mais duro que existe, de dureza mais alta. Tá? Então, essa aqui é a estrutura cristalina do diamante, que por sua vez, né, é da mesma composição de um outro mineral chamado grafita ou grafite, só carbono. Então, lembra que eu disse que o que torna o mineral único é a composição química e a estrutura cristalina? Vejam bem, grafite e diamantes são bem diferentes. A composição química é a mesma, mas a estrutura cristalina é diferente. Essa é a estrutura da grafita, ó. São folhas de carbono. Folhas sobre outras folhas de carbono. Existe ligação covalente nas folhas, mas entre uma folha e outra tem uma ligação bem fraca. E ele se desmancha bem rápido, a grafita. É como o grafite do lápis. O grafite que vocês usam para escrever do lápis é isso, né? É um carbono com uma estrutura, né, que é fácil de ser rompida, com uma ligação muito fraca. Então, e como são dois minerais com a mesma composição química, mas formato, arranjo, forma geométrica dos átomos dentro deles diferente, então, mesma composição, forma diferente, a gente chama esses minerais de polimorfos de carbono. Tem a mesma composição química e formas diferentes. São dois minerais diferentes. Por quê? O que torna o mineral único é a composição química e a estrutura cristalina. Então, composição química do diamante, carbono. Composição química da grafita, carbono também. Só que a estrutura do diamante é uma e a estrutura da grafita é outra. Logo, são dois minerais diferentes. Eles não são o mesmo mineral, só porque a composição é a mesma. Então, esse é um exemplo, né? Um caso. Existem outros minerais que têm polimorfismo, né? Que têm a mesma composição química, mas formas diferentes, né? Tem minerais que têm estrutura cristalina diferente, apesar de ter a mesma composição. Tá? A gente vai ver, por exemplo, principalmente as pedras semipreciosas, né? Todo mundo fala, ai, o quartzo, ai, tem o quartzo ametista, ai, tem a ágata é tão bonita, né? Ai, tem a calcedônia que é aquela pedra da lua, que todo mundo acha lindíssima, né? Na verdade, aquela pedra da lua é uma calcedônia, que na verdade é uma sílica com uma baixa cristalinidade. É a mesma composição do quartzo, mas tem cristalinidade diferente, estrutura cristalina diferente. A ágata, da mesma forma. Ágata, calcedônia, sílex, tudo isso é da mesma composição química, só que estrutura cristalina diferente, tá? Então, assim, ó, são muitos minerais que a gente tem, tá? A gente tem aí catalogados, identificados, reconhecidos com composição química, estrutura cristalina diferente, aqui, ó, para mais de 4.000. Ninguém nunca vai reconhecer, nem se eu estudasse a minha vida inteira, eu já trabalhei com minerais, se eu ficasse, desde quando eu aprendi o primeiro mineral até 100 anos, eu vivesse 100 anos, eu nunca ia conhecer todos esses minerais aqui. Então, o que a gente faz? A gente reúne eles, a gente agrupa, a gente classifica, a gente separa em grupos, pega aqueles mais conhecidos e são esses que a gente vai
aprender a reconhecer na semana que vem, né? Na aula que vem vocês vão fazer um exercício para isso. Então, nós temos o grupo dos silicatos. Lembram que eu falei do silício? O silício combina com o oxigênio, né? E pode ou não ter outros elementos. No caso do quartzo não tem. É silício e oxigênio e acabou, tá? Mas além disso, nesse grupo, né, de silicatos pode ter outros elementos. Pode ter sódio, pode ter cálcio, pode ter potássio, pode ter magnésio, enfim. Uma série de outros cátions que se combinam com silício e oxigênio e formam o grupo dos silicatos. Daí nós temos o grupo dos carbonatos também, que é bastante importante, que é o carbono ligado com 3 oxigênios, formando o íon carbonato e ligado com outros cátions. Aqui tem 2, mas na natureza, o grupo dos carbonatos tem muito mais coisa aqui que pode ligar, tá? Manganês, cobre, né? Existe o carbonato de cobre, que a gente vai ver também ali embaixo, que é bem reconhecido, o pessoal usa como energia boa para a saúde, a malaquita, né? O carbonato de cobre. Então tem manganês, cobre, tem outros cátions aqui que podem formar o grupo dos carbonatos. Tem o grupo dos óxidos, que é o oxigênio ligado com cátions, né? Óxido de ferro, por exemplo, que a gente vai ver, no caso a magnetita, que é o mineral mais magnético do mundo. A gente vai ali na sala daqui a pouco ter experiência e vocês vão fazer na semana que vem, tomara que semana que vem o tempo esteja bom, né? Para todo mundo vir e poder colocar um ímã na magnetita e sentir essa atração magnética, né? Que é um óxido de ferro, tá? Como um exemplo do grupo dos óxidos. Temos o grupo dos sulfetos metálicos, aí vocês vão ver aquela coisa mais linda que é a pirita, que é o ouro de tolo, que todo mundo chama de ouro de tolo, que é dourada. Parece ouro, mas não é ouro. É simplesmente um sulfeto de ferro. Professora, uma pergunta. Eu sempre chamei de ouro de touro, mas é ouro de tolo, não é ouro de touro, né? É de tolo, né? Tolo de bobo, assim, sabe? Eu achei que era de touro. De trouxa. É tipo tolo, é tolo no sentido de trouxa. É. Ouro de tolo. Eu jurava que era touro. Esse aí ficou famoso com o pica-pau, cara. Ficou famoso com o pica-pau. Eu aprendi com o Scooby-Doo, só que eu achei que era touro e ia achar que era touro, eu sempre falei touro. É uma forma que a gente tem assim de lembrar dele, né? De identificar dele, porque ele parece ouro, né? E ele brilha como ouro, ele tem cor de ouro. E na verdade, se a gente tiver ouro que não seja o ouro puro e a gente quiser encontrar ele dentro de um mineral, é o único mineral que tem ele dentro, é a pirita. Então não é 100% de tolo, né? Se a gente quiser encontrar algumas sujeiras de ouro, digamos assim, uma sujeira ruim, né? Sujeira na estrutura cristalina, aonde que o ouro pode entrar é só dentro da pirita. O ouro só consegue entrar dentro da estrutura cristalina do mineral pirita. Não tem outro mineral que ele entra. Deve ser um processo muito caro para separar um do outro. Ah, não sei se separa. Acho que não. Porque, na verdade, onde ocorre o ouro, ele ocorre daí ligado com ele mesmo, que a gente chama de elemento nativo. Nossa, uma brinca. E isso como é uma liga metálica, né? Que é só... E aqui é um sulfeto, né? Ele ligado dentro da estrutura cristalina da pirita, no enxofre, né? Que é enxofre e ferro. E tem o enxofre que forma o íon sulfato, que é ligado com 4 oxigênios, né? Esse íon sulfato, ele também se liga com cátions metálicos e forma um outro grupo, que são o grupo dos sulfatos, que formam os sais. Além dos cloretos, né? Como o sal de cozinha, a halita, tem os sulfatos que junto compõem o grupo dos sais, né? Um grupo de minerais chamados de sais ou sulfossais. Bom, então, dentro desses grupos, ó, temos os silicatos, né? Que tem essa estrutura básica, né? Agora falando de só uns exemplos aqui antes da gente descer, para ver os minerais lá embaixo. A química, mas a química não vive de mim. Isso, antes da gente descer, para a gente olhar cada um desses minerais que eu citei aqui, né? O quartzo, né? A pirita,
um carbonato, né, que a gente vai ver depois, o nome é bem engraçado, do mais famoso deles, né, que é a calcita, que é o carbonato de cálcio, os óxidos, a magnetita, né, e como um sulfato importante também o de cálcio, né, que é a gibbsita, a gente vai ver então um pouco sobre esses grupos, cada um deles, ó. Os silicatos, na verdade, ele é um grupo grande, que ele tem 4 íons de oxigênio que rodeiam um silício. E aí eles formam uma estrutura que se chama estrutura tetraédrica. Tá? Então eu vou tentar desenhar aqui. Vou tirar o ouro de touro, que aqui aparece, né, Cris? Tá tudo bem aí? Sim. Então, fica um átomo de oxigênio aqui, um átomo de oxigênio aqui, outro átomo de oxigênio aqui e outro aqui. Então, na base forma um triângulo, tá? E no topo se forma, né, uma ligação, né? Não ficou tão bom, ó. E aí essa é a estrutura do tetraédro, é como se fosse uma pirâmide assim, com 3 lados e uma base triangular. Até posso botar essa ligação assim, ó, como se a gente estivesse vendo, né, essa estrutura, tá? E essa outra parte aqui atrás. Então, essa pirâmide, né, de 3 lados, com uma base de triângulo, dentro dela tem um átomo de silício. O silício fica... eu podia fazer uma bolinha, né, do silício. Fazer uma bolinha, ó. O silício fica lá dentro. Tá? O silício fica dentro, né, dessa estrutura. Então, isso aqui é a base para a formação dos silicatos. Todos os silicatos têm isso aqui. Em arranjos variados, né? Esse tetraedro de sílica, né, que é essa forma, ela pode estar ligada. Tetra quer dizer 4. E edro quer dizer lado. Ah, mas professora, tu disse que era um triângulo. Sim, um triângulo na base e 3 triângulos em cima. Daí são 4 lados, né? São 4 faces. Como? Não, é uma base triângulo. Pensa no triângulo da base. Aí vem um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui. São 6 faces? São 4 faces. É uma face aqui embaixo. Ó, uma face aqui embaixo, que é esse triângulo daqui, tá? Esse triângulo é uma face. Aqui, ó, tem uma outra face desse triângulo. Aqui, outra face. Isso, tipo uma pirâmide. E mais aquela lá atrás. É que eu falei pelo fato que o triângulo tem a parte na frente, as duas laterais que se não terminam, né? Mas daí é um octaedro. É assim, né? Isso. Quantas? 6. Não, mas o octaedro tem 8. O octaedro seria daí 2 pirâmides, né? Eu acho que seriam 6, professora. Eu acho, isso é Ó. Quem sou eu? Ó, se eu fizer uma base quadrada, um quadrado embaixo. Aí aqui, um aqui e o outro aqui. Aí são 8 faces, né? 4 em cima e 4 embaixo. Porque tem a pirâmide também de 4 lados, né? Tem a pirâmide aqui de 4 lados, mas aí vão ter, se for uma pirâmide com base reta, vão ter 4 mais 5, né? 5 faces. E esse aqui, essas 2 pirâmides de 4 vão dar 8 faces. A gente engenheiro prestou. E isso aqui são 4, na verdade são 4 faces, só que 4 triângulos, né? Vai aumentar mais 12 minutos só. Só mais 2 minutos. Pelos meus cálculos, né? Tá. 2? 12. 12. 2 tá bom? 12 tá bom, vamos ver aqui. Pelo menos os silicatos vai dar pra gente ver. Então, os tetraedros de sílica, né, eles podem se combinar de formas variadas. Eles podem estar isolados, daí uns se ligam com os outros através de um outro cátion no meio, como um ferro, como um magnésio, como na estrutura das olivinas, né? Que os tetraedros são isolados, olha, tem um desenho do tetraedro, ó, dos tetraedros, né? Então eles ficam isolados e entre eles não se ligam uns com os outros. Na estrutura da olivina tem sempre um cátion no meio, tipo um ferro ou um magnésio.
Essa é a estrutura das olivinas, né? Um mineral verde, né? Verde oliva, que daí lembra azeitona, oliva, por isso é chamado grupo das olivinas. Mas esses tetraedros, eles podem se combinar se ligando uns com os outros, formando uma linha. Que daí são os grupos dos inosilicatos, ó. Quando eles formam uma linha, eles se chamam inosilicatos. Que é um grupo de minerais chamado, que tem um exemplo do grupo dos piroxênios. O que é, Amanda? O apontador. Que bonito na imagem, triângulo. É o piroxênio, né? Se essas linhas forem duplas, ó, tem a formação de um outro grupo, que é o grupo dos anfibólios. Os anfibólios é um mineral também escuro, assim como o piroxênio, preto. Tem bastante ferro, magnésio, tá? Então, todos esses, olivina, piroxênio, anfibólio, eles têm magnésio e ferro, eles são geralmente minerais escuros, tá? São mais escuros. Aí tem um grupo que vocês vão adorar, que é o grupo das micas. Aqui, os tetraedros, eles se organizam no formato de folhas, dentro da estrutura cristalina. E é claro que a gente pode partir até com a mão essas folhas, porque no meio dessas folhas, né, na verdade não é exatamente da folha de tetraedro, existe uma folha de tetraedro e uma folha de octaedro. Na verdade, essa estrutura, ainda bem que eu desenhei o octaedro aqui, ó. Não. É melhor desenhar assim, né? Vamos deixar as duas faces lá para trás, né? Isso. Outro octaedro. Então, é a ligação de um octaedro com um tetraedro, né? E entre essas folhas de tetraedro e octaedro tem átomos de potássio. Lembra que eu mostrei que o átomo de potássio é o cátion de maior raio? Então ele sai fácil no meio das lamelas. Por isso que a gente consegue tirar até com a mão a lamela das micas. Depois vocês vão ver no laboratório esse aqui. Essa foto é sua? Não, eu peguei da internet. Mas é porque o meu canivete é igual a esse que estava embaixo, né? Tem como voltar duas fotos? A simples, ela é uma linha só. Uma linha de tetraedros. E qual é a característica desse grupo? Eles são, esses minerais aqui, o piroxênio, ele não é tão comum, tá? Ele tem nas rochas ultramáficas, mas assim com a afinidade do manto, assim como as olivinas, né? Agora esses anfibólios aqui, eles podem ter em alguns dos nossos granitos. Tá? São pretos. Pretos. A parte preta do granito ou é anfibólio ou é isso aqui, mica. Só que a mica tem uma dureza bem mais baixa. Se tu pegar um canivete assim, encostar na mica, tu desmancha ela. Ela tem dureza 2, ela é muito fraquinha. Agora, se tu pegar esse canivete e tentar... Claro, o canivete é forte, né? Se tu pegar uma coisa um pouquinho mais fraca com o canivete e tentar riscar o anfibólio, tu não vai conseguir. Então, tu tem que ver na rocha se o mineral que tá lá, ele tem dureza baixa ou alta para tu identificar se é um anfibólio ou se é uma mica. No meio de um granito, por exemplo. O preto que vai estar no meio do granito ou vai ser anfibólio ou vai ser mica. É igual aquela foto que você viu a professora lá do Pantanal do Sul? É, isso. Só que lá do Pantanal do Sul, aquele granito eu acho que é mica. É muito rígido, professor. Não, tô falando do pretinho. Eu tô falando só do mineral preto que tá lá no meio. Eu não tô falando de toda a rocha. A rocha é dura, porque é cheio de quartzo. Agora eu vou falar do outro que tem lá, ó. Quer ver, ó? Esse outro que tem lá é esse aqui, ó. É o feldspato. Nesse caso, o tetraedro de sílica, eles se organizam tridimensionalmente. Para todos os lados eles se ligam. Não é só numa folha, a folha para cima e para baixo, eles se ligam tridimensionalmente, em todas as direções. Ele vai aparecer uma fibra dele? Ele fica assim, ó. Ele é isso aqui, ó. Ele é o laranjinha. É o feldspato. Na verdade, esse laranja é uma variedade, né? Porque tem ferro dentro da estrutura cristalina dele, ferro 13, ele fica com essa cor alaranjada. Ele pode ser branco também. Tá? Então,
O feldspato, né, que é o ortoclase, ele pode se apresentar assim, né, laranjinha, que é fácil para a gente identificar ele no meio do granito quando ele está assim, né, mas esse grupo dos feldspatos é o mesmo grupo do quartzo, que são os tectosilicatos, que é esse arranjo tridimensional. Vocês não precisam se preocupar com esses nomes assim, ó, tectosilicatos, inosilicatos ou filosilicatos, né, no caso das micas, né, filosilicatos, não precisa se preocupar. Esses são os nomes para vocês saberem que existe um nome de acordo com o arranjo da estrutura cristalina, mas a gente não vai estudar a estrutura cristalina. A gente vai reconhecer aqueles minerais que são mais importantes formadores de rocha. No caso, eu destaco alguns: anfibólio, mica, feldspato, quartzo. Então, dos silicatos é isso que a gente vai ver, tá? Dos silicatos são esses 4. Nós vamos ver eles lá no laboratório, comparar, ver um com o outro. A gente vai reconhecer, vai ver que eles têm durezas diferentes. Por exemplo, o feldspato tem dureza 6, né? Tem dureza 6, então ele não chega a ser uma pedra preciosa, mas ele é uma dureza considerável, né? A mica tem dureza de 2 a 3. A gente vai reconhecer, ver as propriedades, ver as cores, ver a forma como o mineral se apresenta e vai reconhecer eles na partir da aula que vem com mais tempo, né? Hoje é só um inicial. Bom, esse aqui eu vou passar porque eu vou mostrar logo dos carbonatos, ó. O grupo dos carbonatos, que é o outro grupo, ele tem esse íon carbonato, carbono com 3 oxigênios em volta, que se liga com cátions. Por exemplo, o mais comum, o mais famoso. Aqui vocês vão ver lá no laboratório, é mais bonito do que essa aqui, tá? É a calcita. É o carbonato mais importante que tem, o carbonato de cálcio mais importante que tem. E lembram daquela coisa que a gente falou de polimorfismo entre minerais? A gente tem um isomorfismo entre calcita e dolomita. Elas têm a mesma estrutura cristalina, só que quando metade desses íons de cálcio aqui é substituído por magnésio dentro da estrutura cristalina, o mineral tem outra composição química, é cálcio, magnésio, CO3. Daí é dolomita. Tá? Então são 2 minerais porque tem a mesma forma, mas a composição química é diferente. Então aquela forma que tá lá em cima só vale para dolomita? É, quando é os 2. Dolomita. A forma da calcita é só CaCO3. Calcita, CaCO3. Tanto que existe um teste para identificar a calcita, que é pingando ácido clorídrico nela. E é só a calcita. Se pingar ácido na dolomita não vai funcionar. É só na calcita que funciona o teste do ácido. Então, calcita, ela está presente nas conchas, todas as carapaças das conchas. Se vocês forem na Praia Mole, ou qualquer praia aí, e pegar essas conchinhas, trazer para cá e pingar uma gotinha de ácido clorídrico, mesmo que seja uma solução assim, ó, com 5% de ácido diluído em água, e pingar ali, a estrutura da calcita abre, ela ferve, sabe? Gera uma efervescência, o CO2, ela forma um CO2 que borbulha, né? Que borbulha, o gás que sai. Mas ela tem que estar viva? É só... Não, é o mineral mesmo. Tu pega o mineral, pinga uma solução, né? Um ácido diluído em água, e aí ela vai abrir, ó. Por causa, tu diz que não gosta muito da química, mas a reação que acontece se adicionar ácido clorídrico com carbonato de cálcio gera um sal, né? Que vai sobrar ali, um material que é um cloreto de cálcio, né? Vai formar água também e a sobra é um CO2, e daí esse CO2 ele ferve, ele sai e começa a dar uma borbulhinha. Se vocês depois fizerem a estequiometria, eu acho que tem que botar um 2 aqui na frente, aí fica 2H mais um O daqui, né, para ajudar o H2O, o CaCl tá aqui, e aqui o resto do CO2 que ferve. É só para fechar a reação química, né?
Então, ele ferve. Na verdade, a gente não precisa saber a reação química. A gente só precisa pingar e ver ferver, que é a mágica e que é o legal. Ô, professora, é isomórfico? Isomorfos. Então, a calcita e a dolomita são isomorfos dos carbonatos. Professor, deixa eu trocar de celular. Só que o meu também não vai aguentar muito, mas vai dar Não vai aguentar muito, tá acabando?